Olá! A pandemia de coronavírus, obviamente, já tem o seu efeito em escala mundial. Os organismos de saúde, sejam eles nacionais ou internacionais, vêm adotando medidas para aplacar a disseminação de Covid-19, como também resolver o mais rápido possível aquelas situações em que o contágio já foi diagnosticado. Essa situação envolvendo o Covid-19 também tem efeitos nas relações econômicas de um modo geral, nas relações interpessoais, entre outras. E o caso brasileiro não é diferente. Também tem resultados e impactos na diretriz econômica quando envolve o desempenho da atividade profissional. Nesse sentido, fica o questionamento, levando em conta a situação de isolamento e quarentena já regulamentada no Brasil, o fato de eu não poder exercer a minha atividade profissional, ainda que não esteja doente ou contraído o coronavírus, me permite a concessão de auxílio por incapacidade temporária? Sobre essa situação é que eu vou conversar contigo de uma maneira simplificada na medida do possível e lançar esse debate às pessoas que tiverem interesse sobre o assunto. Bom, eu vou dividir a minha fala em algumas partes. A primeira delas envolvendo a conceituação de isolamento e quarentena. Tá? Já existe a Lei 13.979 de 2020, que no seu intuito foi definir as ações emergenciais e aquelas de intuito paliativo ao enfrentamento ao coronavírus. E no artigo 2º existe a definição de isolamento, ou seja, aquelas pessoas doentes ficam em separado, e em especial a quarentena, que é a restrição de atividade e, vamos chamar dessa forma, o à parte daquelas pessoas que possam contrair o vírus. E a portaria 356 deste ano, emitida pelo Ministério da Saúde, regulamenta também isolamento e quarentena. Mas focando na quarentena, a Lei 13.979 já estabelece que, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que as faltas em razão dessa restrição de atividade laboral, elas serão justificadas. Ou seja, aqueles trabalhadores que no seu emprego não puderem exercer a sua atividade, essa falta será considerada justificada. E a portaria do Ministério da Saúde vai além. Ela estabelece que a quarentena ela poderá ser de até 40 dias e há previsões de prorrogação nela, inclusive. Bem, um afastamento superior a 15 dias em comparação à legislação previdenciária é caso típico de auxílio-doença. E eu faço um meia-culpa, porque muitas vezes nós chamamos de auxílio-doença, que era a nomenclatura já conhecida, que a reforma da Previdência passou a denominar auxílio por incapacidade temporária, ela nos induz ao erro. Ela define esse auxílio, então, doença, hoje por incapacidade temporária, quando eu estou doente. Mas se nós observarmos o artigo 59 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, que até o momento tem a sua aplicação autorizada pela Emenda Constitucional 103, ela diz que é devido auxílio doença, mas chamaremos de auxílio por incapacidade temporária, o benefício ao segurado que se mantiver incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Vejam bem, não se trata de doença, e sim de incapacidade, que fica um conceito amplo. Essa redação semelhante também está na Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, que é o regulamento, vamos chamar a grosso modo, que o servidor do INSS utiliza
para fazer a gestão de concessão de benefícios, prorrogações, etc. Vejam, em nenhum momento se trata de doença. E isso aqui em cima apareceu já a definição nos diversos meios normativos. Não se trata, de novo, de doença, e sim de incapacidade. Se eu não exerço a minha atividade por mais de 15 dias consecutivos, por uma restrição da qual eu não me impus, isto é, houve uma diretriz legal, isto é, uma lei ordinária deste ano que definiu a restrição de atividade, que no caso é a quarentena. Ou seja, a meu ver, baseado nestes instrumentos de regulação do benefício por incapacidade, um caso típico de auxílio por incapacidade temporária. Alguns vão perguntar, mas eu posso exercer meu trabalho de maneira remota? E eu concordo, mas faço um alerta. Essas situações deverão ser analisadas individualmente. Porque vejamos, há exercícios de emprego em que o segurado empregado não pode fazer o desempenho de maneira remota, à distância. Um exemplo típico é a empregada doméstica. Se houver o afastamento da sua atividade em relação ao risco iminente do contágio com o Covid-19, fatalmente há um afastamento involuntário que, por mais de 15 dias consecutivos, gerará direito ao auxílio por incapacidade temporária. E vamos além, não só o segurado empregado, mas o contribuinte individual, ou seja, aquele trabalhador que assume o risco da sua atividade econômica, em que alguém dirá, mas Guilherme, justamente, ele está assumindo o risco da atividade econômica. Concordo, mas neste momento é a sua atividade econômica que está em risco. A partir do momento que uma lei federal restringe as atividades, e temos, no caso do Rio Grande do Sul, diversos decretos que já determinam o fechamento de algumas atividades, sejam elas comerciais ou de prestações de serviços de outro gênero, ou seja, não há um afastamento voluntário, há uma determinação legal de fechamento dessas atividades durante o período de quarentena, inclusive sob pena de multa. E vamos adiante, assim como a empregada doméstica, no caso de segurada empregada, há aquelas faxineiras que podem ser inscritas como microempreendedoras individuais ou que têm a sua prestação de serviço como atividade econômica obrigatória. Elas não podem mandar um vídeo para suas então contratantes para como varrer a casa, como manter o asseio de seus ambientes domiciliares. O mecânico, da mesma forma, o caminhoneiro que por alguma razão tem no seu veículo o transporte interestadual, se ele está proibido de fazer esse translado, ele tem um afastamento involuntário. Essa questão, seja INSS ou Poder Judiciário, deverá enfrentar. Sob o ponto de vista da Constituição Federal, o artigo 1º da Constituição, lá no seu inciso 4º, ele define que um dos pilares da República Federativa do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A partir do momento em que eu tenho tolhido o meu exercício de atividade econômica, e isso não estou entrando no mérito da pertinência ou impertinência da quarentena, pelo contrário, é uma questão vital, mas ainda assim persiste a falta de percepção de meios para a sua subsistência. Gerando esse afastamento, eu não tenho condições de prover o sustento da minha família ou do grupo familiar do qual eu sou o arrimo. Ou seja, a própria Constituição diz que isso é um preceito fundamental, é um pilar básico da República Federativa do Brasil, que deve ser preservado. Ainda é um direito fundamental, lá no artigo 3º, inciso 1, em que se define que se busca uma sociedade justa, igualitária e solidária. Ou seja, o princípio de solidariedade, que tem reflexo no direito previdenciário, também está presente. E o próprio artigo 201, modificado pela emenda constitucional número 103, ele é expresso que a Previdência Social se destinará a prover benefícios nos casos de incapacidade temporária ou permanente. Mais uma vez,
o conceito de inaptidão, ele não está ligado propriamente à doença portada pelo segurado, embora o senso comum nos leve a crer numa leitura superficial. Então, me parece que essas situações de quarentena, em que o segurado de qualquer ordem, cuja filiação seja obrigatória, quando o seu afastamento do desempenho da sua atividade econômica for superior a 15 dias e comprovadamente ele não tiver como, de maneira remota, à distância, mostrar o exercício da sua atividade, me parece nítido o caso de auxílio por incapacidade temporária. Os atendimentos nas agências da Previdência Social serão de maneira remota. Talvez seja uma questão de difícil análise para o INSS, fazendo uma análise, talvez não haja uma concessão imediata, infelizmente, porém as bases legais estão colocadas. Resta a interpretação a quem cabe o ato de decidir, mas pessoalmente vejo condições, baseado na Constituição Federal, como citado, na Lei de Benefícios da Previdência Social, na Instrução Normativa 77 de 2015 e nas legislações atuais que regulam o período de quarentena em relação ao Covid-19. Dessa forma, fica a análise feita. Peço que procures o profissional ou a profissional da tua confiança para debater esse assunto, ou, ainda que de maneira didática, se coloque o assunto em debate, pois não só neste momento, como nos próximos meses, esse assunto será recorrente, e entendo que a Previdência Social deverá lançar algum tipo de medida através da concessão de benefícios, sob pena inclusive de colapso econômico. E é fundamental que essa regulamentação na concessão das benesses previdenciárias haja de maneira também a pensar na manutenção dessa sociedade solidária, respeitando o caráter solidário das próprias contribuições previdenciárias, que está mantido apesar de reforma da Previdência ocorrida em 2019. Então fica o meu diagnóstico sobre o assunto, talvez cause algum tipo de celeuma, mas a ideia é contribuir para que tenhamos efeitos atenuados em relação a essa situação que talvez seja sem precedentes na história contemporânea. Então agradeço a tua atenção e muito obrigado.